Meu nome é Adriele Anjos, eu sou da Igreja Adventista de Americanópolis. Eu trouxe junto comigo a minha mãe e meu pai, que estão aqui na ponta. Levanta. Acena. Ali atrás estava o meu irmão e a minha tia e a Leni. Viemos todos juntos. E é um prazer estar neste sábado aqui com vocês. Eu gosto muito de pregar, porque eu sou apaixonada por estar falando de Jesus. E eu tenho certeza que isso é com certeza culpa deles. É tudo culpa deles. Meus pais, desde quando eu era pequena, eles sempre incentivaram que eu participasse de cultos e falasse. E eu comecei pregando em cultos familiares, cultos de pôr do sol, e fui fazendo uma mensagem e tal. E a minha mãe, ela é uma ótima vendedora. E essa desenvoltura com a fala e tudo mais, ela teve grande participação nisso, principalmente por conta dela ter essa habilidade para venda. Ela vendia doce, pão, bolo na porta do colégio de Americanópolis, que ajudava a pagar a minha mensalidade. E ela me levava, alguns clientes falavam assim, você tem que falar desse jeito, com essa pessoa você fala assim, você não pode falar isso. E coisas que eu fui aprender nos livros que falam sobre venda e comunicação, a minha mãe já havia me ensinado. E justamente por conta desse incentivo, eu cheguei a participar de 2 campanhas da Comportagem. E a participação do meu pai, quando se fala de eu estar pregando nas igrejas e tudo mais, já foi um pouco diferente. Eu costumava pregar nos cultos de pôr do sol na casa da minha avó. E sempre quando a gente voltava dos cultos, o meu pai era quem chegava em mim e falava assim, você tem que mudar a introdução do sermão, e tem que mexer nisso, e tem que mexer aqui no outro. Às vezes minha mãe até se irritava, porque ela falava, deixa que o negócio está bom. E meu pai sempre incentivava em pontuar onde eu estava errando, para eu melhorar nos pontos em que eu pregava. E de uns tempos para cá, eu comecei a perceber que toda vez que eu ia pregar, o meu pai fazia uma cara estranha. Agora, dessa vez, ele não fez. Mas ele sempre fazia uma cara estranha toda vez que eu ia pregar. E aí, eu perguntava para ele, pai, eu estou errando alguma coisa na introdução do sermão? Tem alguma coisa errada? E ele respondia, não, está tudo certo, a introdução do sermão está certa. E aí eu perguntei para ele, e um dia ele comentou, ele falou que todas as vezes que eu subia no púlpito, ele sentia vontade de chorar. E era por isso que ele fazia essa cara feia. Sabe, queridos, eu posso estar falando para uma pessoa aqui hoje, que esteja me ouvindo aí, ou que esteja aqui, que não tenha um pai presente. Ou que não tenha um pai que se importe como o meu. Mas eu quero te dizer hoje que você tem sim um pai. E ele não é um pai distante, ele é um pai presente, ele é um pai que escolheu se envolver. Ele não é um pai que te olha de longe, te aponta o dedo quando você erra, mas é o pai que te abraça, te acolhe e te dá colo. Talvez você se sinta meio despaisado, ou com um pai que aparece uma vez no ano, estilo Papai Noel, mas Deus não é assim. Ele escolheu se envolver com a raça humana. Todas as relações divinas e da nossa criação, elas apontam para intimidade. Deus poderia se apresentar de qualquer forma, mas Ele escolheu se apresentar também como Pai. Porque Ele sabia que muitos de nós sentiriam a falta da figura paterna. E Deus não quer que a gente sinta falta de nada. Agora, preste atenção aqui que eu vou falar uma coisa extremamente importante. Não namore com Deus. Vocês vão entender por que isso. No livro Caçadores de Deus, o autor faz analogia e ele diz assim, que Deus quer uma noiva e não uma namorada. Todas as relações da criação, elas apontam para intimidade. O relacionamento amoroso, ele tem prazo do começo e prazo de finalidade. Tanto acaba num casamento, quando acaba, simplesmente acaba. Mas Deus quer se envolver com intimidade com cada um de nós. Não flerte com Deus, porque Deus não quer que você viva uma vida espiritual de momentos, onde quando você participa de uma vigília, a sua vida espiritual vai lá em cima, mas ao longo da semana a Bíblia nem te vê.
onde quando você participa de um campuri, quando participa de um adolescer, de um evento da igreja, num culto de sábado de manhã, você dá aquela hypada na vida espiritual, mas ao longo da semana a Bíblia nem sabe quem é você. Queridos, não vivam um relacionamento de inconstância com Deus, porque Deus quer compromisso sério com cada um de nós. E muitas das vezes, dentro de um relacionamento como o casamento, instituição criada por Deus, existe responsabilidade. Você não pode só falar com o seu cônjuge quando você está afim de falar com ele. Você tem que falar todos os dias. Você tem que olhar para a cara dele todos os dias, quando você está feliz e quando você está triste. E muitas vezes nós vivemos uma geração onde as pessoas fazem muitas coisas baseado no que elas sentem. Ah, porque eu acho que não tem nada a ver eu comprar um negócio no sábado. Eu acho que não tem nada a ver esse negócio, não tem nada a ver, porque assim, eu não estou sentindo que isso é errado. Eu não sinto que isso é errado. Mas o evangelho não é sobre o que você sente, ele é sobre o que está na Bíblia, ponto e acabou. Uma vez um amigo meu, a gente estava conversando sobre um ponto bíblico, ele falou assim, mas para mim eu acho que não é assim não. Eu falei, é uma pena, porque não tem nada a ver sobre o que você acha, é só sobre o que está na Bíblia. O nosso relacionamento com Deus precisa ser constante e ir além daquilo que achamos ser ou não correto, daquilo que achamos que devemos ou não fazer. Lembro, e vou repetir isso ao longo de todo o sermão, Deus é um Deus que quer intimidade. E quando se fala sobre relacionamentos com intimidade, personagem bíblico, qual é o personagem bíblico que vem na cabeça de vocês quando se fala de um personagem que era amigo de Deus? Eu vou mandar para você. Você, Davi. Você, Moisés. Deixa eu ver, quem é você? Enoque. Quando eu estava preparando esse sermão, o personagem que veio na minha cabeça foi o Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus por um propósito especial. Deus havia escolhido ele para que ele cumprisse um propósito. E ele cresceu sabendo disso. Ele sabia que a missão dele era libertar o povo de Israel. Ele tinha certeza disso. Mas, queridos, Deus também tem um propósito e um ministério para cada um de nós. Talvez seu ministério não seja o diaconato, o ancianato, o líder desbravador, líder de jovens. Talvez o seu ministério que Deus deu para você é o seu filho. É o seu marido que está fora da igreja. Às vezes o seu ministério é aquele vizinho chato. Às vezes o seu ministério é aquele colega do seu trabalho chato. Às vezes o seu ministério é a pessoa da sua faculdade chata. Às vezes o seu ministério é a pessoa do seu colégio chata. Porque tem gente chata em todo canto. Mas, queridos, preste atenção. Cristo tem um ministério especial para você. E o grande erro de Moisés foi achar que ele conseguiria atingi-lo com as próprias mãos. Então, lá vai Moisés andando pelo povo. Ele vê uma briga entre um israelita e um egípcio e decide matar o egípcio. Vemos a distinção entre o Moisés que estava no Egito e o Moisés que levou o povo. Vemos um Moisés impulsivo e agora um homem completamente paciente. Deus precisou levar Moisés para o deserto. Já dizia o irmão Lázaro, né? Porque o deserto é a escola do Senhor. Queridos, Deus permitiu que Moisés passasse pelo deserto, porque sim, Ele queria que Moisés aprendesse a ter paciência, Ele queria que Moisés aprendesse a dependência, mas principalmente, Deus queria que Moisés se desenvolvesse a amizade com Deus. Moisés então sai do Egito e abre a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 19. Versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel até a do Egito, no primeiro dia do mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel na frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor clamou e disse: Assim fala a casa de Jacó,
anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto que fiz aos egípcios, vos levei com asas de águia e vos cheguei até a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel havia acabado de descer do Egito. E Deus fala a Moisés: Moisés, eu adoro esse relacionamento que a gente tem um com o outro, mas eu quero ter esse tipo de relacionamento com o povo também. Eu tenho um plano especial para essa nação, que essa nação vai ser a nação que vai espalhar o evangelho para o resto do globo. Eu quero falar também com o povo. Eu quero desenvolver um relacionamento pessoal, um relacionamento de intimidade também com o povo. O povo responde, dizendo que queria que Deus fosse, queria falar com Deus diretamente, que aceitava o compromisso daquele relacionamento. Então Deus disse que era para o povo se consagrar durante 3 dias, e no terceiro dia, preste atenção nisso, o próprio Deus desceria para falar com a nação de Israel. Porque Deus queria um relacionamento de intimidade. Deus queria ser amigo, não só de Moisés, mas de todo Israel. Quando chega o terceiro dia, está então o povo ao cume do monte. O monte Sinai começa a tremer. E trovões, relâmpagos. O céu fica escuro. E o povo de Israel sente medo. Eles mandam chamar Moisés. Moisés desce, fala com o povo diz: olha, esse tipo de relacionamento com Deus nós não queremos. Nós não queremos que Deus fale diretamente conosco. Ele fala com você, você passa um negócio para a gente, está tudo certo. Imagine o evento que estava preparado no céu, onde o próprio Deus estava descendo aqui na terra para desenvolver intimidade com a raça humana. Israel virou para Moisés e disse: eu não quero esse tipo de relacionamento com Deus. Queridos, Moisés volta para o monte e o povo de Israel fica. Passam-se 40 dias. E eu imagino pesar na voz divina ao dizer para Moisés: desce, porque o povo desviou. E Moisés desce furioso, porque o texto bíblico diz que Moisés advertiu o povo de que se eles não se atentassem para o tipo de relacionamento que Deus queria com eles, eles iriam cair em pecado. E dito e feito, quando Moisés desce, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Isso aumenta a complexidade da história. Não foi simplesmente Moisés passou 40 dias, o povo perdeu a paciência e montou um bezerro. O próprio Deus havia descido para falar com Israel. Israel havia rejeitado a voz de Deus. Havia rejeitado o tipo de relacionamento que Deus tinha com eles. Queridos, nós estamos chegando a um momento da raça humana da qual nós precisamos acordar para o tipo de relacionamento que precisamos ter com Deus. Então, Moisés desce, e ele desce furioso com o comportamento do povo. Ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele volta para o cume da montanha, Deus, capítulo 32 do livro de Êxodo. Então Deus vira para Moisés, ele diz o seguinte: Moisés, eu não vou mais. Eu prometi que eles iriam para Canaã, não prometi? Então eu vou cumprir. Porque eu cumpro o que eu falo. O que eu falo não volta atrás, não tem curva. Eu falei, está falado. Eu disse que eles vão. Vai você, o seu povo, eu mando um anjo. Mas eu não vou. Eu não vou. E Moisés, alguns anos atrás, estava naquele mesmo monte. E Deus disse para ele: olha, você vai lá e vai libertar o povo. E o que Moisés respondeu? Senhor, eu não vou, porque eu não sei falar direito. Aí Deus falou assim: fica tranquilo que eu vou mandar alguém para falar com você. Aí ele falou assim: mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus falou assim: fica tranquilo que eu vou dar poder, você vai fazer os milagres, eles vão acreditar em você. Aí Moisés falou assim: Senhor, eu não quero ir. E Deus responde: Moisés, você vai, porque eu vou com você. E agora Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, eu não vou. Eu não vou.
E aí Moisés vira para Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor não for, eu que não vou. Queridos, Deus quer sim ter momentos incríveis de intimidade com você. Ele quer que você gaste horas do seu dia falando com Ele. Mas Deus também quer estar envolvido em cada parte do seu dia. Ele quer que você diga assim: Senhor, se o Senhor não sair de casa comigo hoje, eu não vou. Se o Senhor não for trabalhar comigo hoje, eu não vou. Se o Senhor não for estudar comigo, eu não vou. Porque Deus quer se envolver com cada parte do nosso dia, com cada momento da nossa história. Deus quer estar presente. Então, Deus ora para Moisés e diz: Moisés, olha, porque você é muito meu amigo, então eu vou com você, Moisés. Mas Moisés ele não se contentava com qualquer coisa. Moisés falou assim: Senhor, é o seguinte, o anjo é bem-vindo, a sua presença comigo também, mas se o Senhor não for com o povo, eu não vou. Abusado. Moisés disse: se o Senhor não for com o povo, eu não vou. E o texto bíblico diz o seguinte, queridos. Deus fala assim: Moisés, porque você me conhece e eu te conheço, então eu vou com o povo. Nós vivemos, e eu acredito, eu tenho certeza de que nós somos a última geração nessa terra. Amém? Nós somos a última geração nessa terra. E muitas das vezes nós olhamos ao nosso redor e vemos uma igreja que não está acordada, que está dormindo aos acontecimentos do mundo e que não tem se preparado para a volta de Jesus. Às vezes nós vemos o mundo entrando dentro da igreja, e eu já vi gente dizer que o mundo entrando dentro da igreja é coisas como usando bateria dentro da igreja, é esmalte, é maquiagem. Queridos, é desejo de Satanás nos confundir. Sabe o que é o mundo entrando dentro da igreja? É crente que não ama, crente que não abre a Bíblia, é crente que vem para a igreja no sábado de manhã e durante a semana não falou com Deus, é crente que grita dentro de casa, é crente que não dá testemunho com o seu comportamento. Isso é o mundo entrando dentro da igreja. Mas a oração de um único homem salvou aquela nação. Porque Israel havia rejeitado a Deus. E a mesma repulsa que Israel sentia pela presença de Deus, Moisés tinha por ânsia de estar ao lado de Deus. Então Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, não for com o povo, eu não vou. E a oração de um homem salvou aquela nação. Preste atenção aqui. Nós estamos aqui nessa vigília clamando para que Deus derrame o seu Espírito Santo sobre o teu povo. E tenha certeza que se a oração de um homem salvou aquela nação, a oração dessa igreja vai salvar essa geração. Queridos, Moisés fez um último pedido a Deus. Mas falou assim: Senhor, já que nós estamos pedindo, vou pedir mais alguma coisa também, né? Aproveitar a oportunidade. Falou: Senhor, eu queria ver o seu rosto. Eu queria te ver. E Deus falou assim: Moisés, não tem como isso, porque tem aquele negócio de morrer e não dá. Mas eu vou passar de costas e você vai ver as minhas costas. Mas eu só vou fazer isso, Moisés, porque você é muito meu amigo. Era o relacionamento de amizade que Moisés tinha com Deus. E pasmem, queridos, Moisés veio a falecer. E Deus, quem sabe, estava no céu, andando para um lado e para o outro, e sentindo saudade de conversar com Moisés. E ele falou assim: eu não posso ficar por aqui sem o meu amigo Moisés. Eu vou descer, eu vou ressuscitar o Moisés. E Deus desce e ressuscita Moisés, porque eles eram amigos. E Deus, preste atenção nisso, Deus só vai levar para a casa dele quem for amigo dele, porque não se leve estranho para dentro de casa. Deus só vai levar para a casa dele quem for amigo dele. Deus sentiu saudade de conversar com Moisés. E ele falou assim: eu vou lá, eu vou ressuscitar Moisés. Anos se passaram e Cristo estava agora em seus maiores momentos de angústia.
E em oração ele dizia a Deus o quanto aquilo estava difícil. E sabe qual foi a reação divina ao pedido de Jesus? Ele mandou um amigo dele. Ele mandou Moisés. Moisés e Elias descem do céu. E Moisés fala: Senhor, meu amigo, se o Senhor não for, eu vou ter que voltar. A gente não vai mais poder bater aquelas prosas que a gente gosta. Queridos, é desejo de Deus que cada um de nós nos tornemos amigos dele. Vá para Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Amém ou misericórdia? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Posso ler? Amém? Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o mesmo convite que foi feito a Israel é feito a mim e a você hoje. Porque é desejo de Deus que nós tenhamos intimidade com Ele. Que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Que nós vivamos uma vida de oração com Ele. E Cristo um dia vai voltar. E eu não quero que ninguém aqui tenha que ouvir as piores palavras que um dia penetrarão no ouvido da raça humana. Eu não te conheço. Eu não te conheço porque você não passava nem 15 minutos comigo no seu dia. Eu não te conheço porque você nunca falou de mim para alguém, porque você não me conhecia. Eu não te conheço porque você não era meu amigo. Eu não te conheço, você nunca me chamou para entrar na sua casa. Você nunca me chamou para entrar no seu casamento. Você nunca me chamou para entrar no seu relacionamento com o seu filho. Eu não te conheço. Eu não te conheço porque várias vezes eu pedi para você e você não considerou a nossa amizade. Eu não te conheço. Deus só vai levar para a casa dele os amigos dele. Porque não se leva desconhecido para dentro de casa. A volta de Jesus é um evento eminente. É minha obrigação te avisar, mas é sua escolha aceitar. É sua escolha acreditar. Deus faz o convite hoje para que nós construímos ao lado dele, para que a gente possa construir ao lado dele um relacionamento de intimidade. Sabe, cada um de nós podemos olhar para o céu e dizer: esse Deus é meu amigo. Mas será que Deus do céu pode olhar e dizer: esse aí é meu amigo? Porque se um dia ele estiver no ponto de ônibus e eu precisar que ele fale com um dos meus filhos, ele vai falar em consideração a nossa amizade. E isso muda a nossa perspectiva de ver o mundo e ver o outro. Porque agora, eu vou ser gentil com aquela pessoa que é grossa comigo, não por causa dela, mas em consideração porque ele é filho do meu amigo. E Jesus é muito meu amigo. Queridos, ontem eu estava em casa e sabe quando tive vontade de chorar e a sensação ruim? E eu fui orar no lugar onde eu sempre oro. E eu caí de joelhos no chão. E a única coisa que eu conseguia dizer para Deus era socorro. E eu dizia: socorro, Deus, me ajuda. Sabe? Eu falei: Senhor, abre o céu e manda paz. E quando eu olhei para cima, queridos, eu vi as nuvens se abrindo. Ontem, eu vi as nuvens se abrindo.
E eu sentia a mais pura e bela paz. Ao terminar de orar, eu vi as nuvens se fechando. E como um sussurro no meu ouvido, a voz de quem dizia: esse é o meu amigo. Eu quero fazer o convite para você nessa tarde de sábado. Desenvolva relacionamento real com Deus. Dedique tempo de qualidade, tempo de verdade com Deus. Uma vez um amigo meu falou assim para mim: olha, eu acho que você devia estudar mais isso, devia estudar mais aquilo. Eu falei: rapaz, se eu tivesse esse tempo, eu estava orando. Ele falou assim: ó, não é por nada não, mas eu acho que você ora demais. Eu falei assim: ó, você é meu amigo, certo? Ele sou. Falei: a gente conversa bastante, não conversa? Conversa. Se Jesus é meu melhor amigo, por que eu vou conversar mais com você do que com ele? Se ele é meu melhor amigo. Queridos, adolescente fala bastante. Principalmente quando junta assim na rodinha, fala bastante mesmo. E se eu tenho mais facilidade de falar com os meus amigos do que com Deus, é porque existe alguma coisa de errado. Porque se Deus é o meu melhor amigo, eu preciso querer e ter prazer em passar tempo de qualidade com Ele. Uma das maiores besteiras faladas em púlpitos é que quantidade não é importante, só qualidade. Quantidade também é importante. A quantidade de tempo que você passa com Deus demonstra qual é a sua prioridade. Quantidade demonstra prioridade. Porque você gasta pouco tempo naquilo que não é importante para você. Mas naquilo que é importante, você dedica tempo. Você arruma tempo. Quem não tem tempo para Deus aqui, é irônico pensar que tem gente que não tem tempo para Deus aqui, mas quer passar a eternidade com Ele no céu. Isso não faz o mínimo de sentido. No Éden, queridos, o ser humano e Deus iam ao encontro, porque era desejo de ambos desfrutarem da presença um do outro. Mas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, uma das primeiras reações do pecado foram Adão e Eva se escondendo da presença de Deus. Foram Adão e Eva sem gozo por estar na presença de Deus e passar tempo com Ele. O convite que eu quero fazer para vocês nesta tarde é: desenvolva amizade com Deus, relacionamento de intimidade. Para que Deus do céu possa olhar e dizer: este é o meu amigo. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos deu a oportunidade de poder chamar o Senhor de amigo, de pai, desenvolver um relacionamento real contigo, ó Deus. Eu peço, Jesus, para que o Senhor toque em cada um dos corações aqui, para que ao chegar em casa, ó Deus, eles tenham vontade de se ajoelhar e clamar de verdade a Ti, como nunca fizeram antes, ó Deus. Porque para as atribulações e para a grande angústia que virá, como nunca houve, nós vamos precisar de um povo a qual nunca houve. Então prepara hoje essa igreja, ó Deus. Ó Pai, eu peço para que o Teu Espírito Santo venha estar conosco neste final de tarde e nessa vigília, para que corações aqui sejam transformados, mas principalmente que as pessoas aqui acordem, Deus. Porque nós não estamos em tempo de brincar. Já passou-se o tempo e acho que nunca foi o tempo de brincar de ser crente e de não desenvolver relacionamento real contigo. Que nós possamos, ó Pai, gastar tempo de qualidade, tomar vergonha na cara, pegar a Bíblia e gastar tempo de qualidade contigo. Porque nós não podemos brincar de ser crente, porque Satanás não está brincando de Satanás. Batiza-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Nos dá o poder necessário para fazer isso. Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós não sentimos vontade própria de estar na Sua presença. Então nos batiza com o poder necessário para estar dia após dia clamando pela Sua presença em cada detalhe da nossa vida.
Que nós possamos desenvolver ao teu lado, ó Pai, amizade, relacionamento. É o que eu te peço, desde já te agradeço. E a igreja diz: Maranata. E nós vamos apressar essa vinda.